um velho que tinha 3 filhas muito bonitas. O velho era um fazedor de gamelas. Certo dia, o velho estava na frente da sua casa fazendo as suas gamelas, quando de repente aproximou-se dele um moço muito formoso, montado em um belo cavalo. O moço fez uma proposta ao velho. Disse que queria comprar uma de suas filhas. O velho ficou espantado e disse que não, jamais ele venderia uma de suas filhas. Mesmo sendo humilde e pobre, ele jamais faria isso. Mas o moço insistiu e até ameaçou o velho de morte se ele não vendesse uma de suas filhas. Sem ter o que fazer e ameaçado, o pobre velho vendeu a sua filha mais velha e por ela recebeu um bom dinheiro. O velho, então, queria deixar de fazer as suas gamelas, porque agora ele já tinha dinheiro, ele não precisava mais fazer isso. Mas a sua mulher insistiu para que ele continuasse o seu ofício e fazer as suas gamelas. No dia seguinte, apresentou-se um outro moço ainda mais bonito e montado em um cavalo melhor aparelhado e disse ao velho que queria comprar-lhe uma de suas filhas. O velho ficou muito incomodado. Contou-lhe o que havia acontecido com a outra filha e recusou-se a fazer negócio. O moço também o ameaçou de morte e o velho cedeu. Se o primeiro tinha dado muito dinheiro, esse ofereceu muito mais pela compra da filha. E de novo o velho pensou em parar de trabalhar, parar de fazer gamelas. Aí a mulher o aconselhou até que ele decidiu continuar. Na tarde do dia seguinte, apareceu um outro cavaleiro, ainda mais bonito e melhor montado. E pela mesma forma, carregou-lhe a filha mais moça, deixando com o velho muito mais dinheiro. Então, a família ficou muito rica. E a esposa do velho, alguns anos depois, engravidou e deu à luz a um filho, que foi criado com muito luxo e mimo. Um dia na escola, o menino brigou com um coleguinha, que lhe disse: "Você pensa que seu pai sempre foi rico? Ele é assim hoje porque vendeu tuas irmãs." O rapazinho ficou muito pensativo e não disse nada em casa. Alguns anos depois, já homem feito, ele chamou seus pais para lhes contar sobre a história de suas 3 irmãs. Então, o seu pai o chamou e lhe contou tudo o que havia acontecido antes de seu nascimento. E assim, o rapaz então pediu para sair no mundo, em busca de suas irmãs, e partiu. Já em caminho, ele, durante um percurso, encontrou uma casa onde haviam 3 irmãos que brigavam entre si. Então, ele ficou curioso. Eles brigavam por causa de uma bota, uma carapuça e uma chave. Ficou mais curioso ainda por causa disso. Então ele chegou e perguntou por que eles estavam brigando por aqueles objetos. O que aqueles objetos tinham? Para que eles prestavam? Os 3 irmãos responderam que a bota era mágica. Era só dizer: "Bota, me bota em algum lugar", e a bota botava. E a carapuça era só dizer: "Esconda-me, carapuça", e ela escondia e ninguém poderia encontrar. E as chaves? A chave abria qualquer porta. Ah, aquele moço resolveu oferecer muito dinheiro pelos objetos. E os irmãos aceitaram. Mais adiante, o moço calçou as botas e disse: "Bota, me bota na casa da minha primeira irmã."
e a bota botou. Era um palácio lindo e ela era a rainha. A rainha ouviu que tinha um estrangeiro querendo falar com ela, mas ela não lembrava de nenhum irmão, ela não tinha tido nenhum irmão. E depois de muita insistência, ela resolveu ouvir aquele estrangeiro. Ele contou a sua história. Ela acreditou e o tratou muito bem. Conversaram muito e a tarde toda. Porém, em certo momento, a rainha se pôs a chorar e o irmão lhe perguntou a razão. Ela respondeu que seu marido era o rei dos peixes e era muito zangado. Não gostava que ninguém fosse ao palácio. O moço disse-lhe que não se preocupasse, pois ele tinha com que se esconder e não ser visto. O rei dos peixes chegou acompanhado de uma porção de amigos, que o deixaram na porta do palácio e se retiraram. O rei tomou seu banho e foram jantar. A rainha então perguntou-lhe: se aqui viesse um irmão meu, cunhado seu, o que você faria? E o rei respondeu: tratava e venerava como a você mesma. O moço apareceu e foi muito bem recebido. Depois de muita conversa, em que contou sua viagem, o rei convidou o cunhado para vir morar. O irmão disse que não, porque ainda faltavam 2 irmãs para visitar. O rei entendeu e foi logo perguntando que botas eram aquelas que ele carregava. Quando ele soube que eram botas mágicas, e foi logo dizendo que se tivesse uma bota daquelas, ia logo visitar a rainha de Castela. O moço se despediu e quando ele foi saindo, o rei dos peixes lhe deu de presente uma escama e disse a ele que se ele estivesse em perigo, era só dizer: valha-me, rei dos peixes. O moço pegou as botas, calçou e logo foi dizendo: bota-me, bota na casa da minha segunda irmã. Quando ele abriu os olhos, lá estava ele. Era um palácio ainda mais rico e mais bonito do que o da outra irmã. Ele tentou entrar e com alguma dificuldade por parte da irmã, ele conseguiu entrar. Quando conseguiu entrar, e foi muito bem recebido, eles conversaram bastante. Num dado momento daquela conversa empolgada, e a irmã começou a chorar e disse que era porque ele estava ali. E sendo ela a rainha, esposa do rei dos carneiros, quando ele chegasse ao palácio, era dando tantas marradas que era em tempos de matar quem estivesse por perto. O irmão tentou acalmá-la. Irmã, não se preocupe comigo. Eu encontro um lugar para ficar. Dali a pouco, uma porção de carneiros se aproxima do palácio. E à frente estava um carneiro belo e alvo. Este carneiro belo e alvo entra no palácio. Os demais carneiros voltam. O carneiro belo e alvo era o rei, que ao chegar ao palácio vai tomar banho e vai jantar. A rainha chega bem pertinho do rei e pergunta: meu rei, se meu irmão, seu cunhado, viesse visitar a gente, de que forma você o trataria? Ele logo respondeu: trataria ele muitíssimo bem, trataria como eu trato você, com bastante veneração. A rainha ficou tão feliz e correu e foi chamar o irmão. Irmão, pode vir para o palácio. O rei vai tratar você muito bem. O irmão então veio, começou a conversar com o rei. O rei gostou tanto dele que o convidou para passar uns dias no palácio. O irmão da rainha, cunhado do rei, respondeu: não posso, eu preciso visitar uma irmã que mora muito longe. O rei olhou para as botas do cunhado e perguntou: essas botas são muito lindas, do que se trata? O cunhado então respondeu: são botas mágicas. O rei disse logo: se eu tivesse essas botas, eu ia visitar a rainha de Castela.
O cunhado, irmão da rainha, se preparou para sair do palácio e começar a viagem. O rei então disse para ele: tome aqui esta porção de lã. Quando você estiver em perigo, você vai gritar: valei-me, rei dos carneiros! O moço saiu, vestiu a sua bota mágica e disse: Bota, me bota na casa da minha terceira irmã. Fechou os olhos e quando abriu, lá ele estava. Era um palácio muito mais bonito do que o das outras duas. Era o palácio do Rei dos Pombos. Os irmãos se abraçaram, conversaram, ficaram juntos o dia todo. Mas ao entardecer, a rainha começou a ficar triste, até chorou e disse: o meu marido, ele é um homem muito ciumento, muito bravo. E se ele te ver aqui, ele pode até te matar. O irmão tranquilizou a rainha e disse: não se preocupe, minha querida. Eu tenho como me esconder. Nesse exato momento, o rei apareceu e... eu estou sentindo um cheiro diferente no ar. A rainha desconversou e disse: é o seu jantar, meu amor. Eu fiz especialmente para nós. Mas, marido, me diga uma coisa. Se aparecesse aqui em nosso palácio um irmão meu, cunhado seu, o que você faria, hein? Ah, se aparecesse um cunhado meu, eu trataria muito bem, da mesma forma que eu trato você. Então, o irmão apareceu, foi muito bem recebido, jantaram, e aí o rei convidou para que o cunhado fosse morar lá no castelo. E ele disse: muito obrigado, mas eu não posso, eu tenho muitos lugares para visitar. O rei então perguntou que bota era aquela que ele carregava. E quando soube que era uma bota mágica, disse: se eu tivesse uma bota, eu ia pedir para ver a rainha de Castela. O moço despediu-se e na saída seu cunhado lhe deu uma pena e disse que quando eles estivessem em apuros era só falar: valha-me, rei dos pombos. Logo que o moço saiu e se afastou do palácio, pegou a bota e disse: bota, bota-me na terra da rainha de Castela. E assim foi. Chegando lá, ele procurou saber quem era a tal rainha e descobriu que era uma princesa que o pai queria casar. E ela era tão bonita que todos que passavam na frente do palácio olhavam para cima para vê-la na janela. E a princesa tinha dito ao pai que só se casaria com um homem que passasse por ela sem levantar os olhos. O estrangeiro resolveu passar, andou toda a distância sem olhar para cima, e a princesa se casou com ele. Depois de casados, a princesa quis saber o que significavam aqueles objetos que o seu marido sempre trazia com ele. Ele explicou o que significava cada um. A moça prestou bem atenção à chave, pois no castelo tinha um quarto que vivia sempre trancado. Era onde o seu pai deixava trancado o bicho manjaléu, que ele sempre matava, mas sempre revivia. Um dia, quando o seu marido e o seu pai saíram para uma caçada, a moça pegou a chave e entrou no quarto. O bicho disse para ela: era você mesma que eu queria. Pegou a moça e foi para a floresta. Quando voltaram os caçadores, sentiram falta da princesa. O rei correu e foi para o quarto do manjaléu. Chegando lá, encontrou tudo vazio. O príncipe calçou sua bota e foi de encontro à sua esposa, a princesa. Quando chegou lá, ela ficou toda feliz de ver seu esposo, o príncipe, e queria voltar logo para o castelo. Ele disse que não, que ia ter que dar um jeito de encontrar o segredo da vida do manjaléu. Então combinaram, o príncipe se escondeu e quando o manjaléu chegou, ele sentiu o cheiro do bicho homem. Mas a princesa acalmou ele
e ficou conversando, conversa vai, conversa vem, e ficou ali distraindo o monstro. E perguntou para ele qual o segredo da vida dele, onde é que ficava escondido o seu segredo. Ele ficou muito zangado. Que tu queres? Tu queres me matar? Tu queres me matar? Nunca eu vou revelar e nunca te direi nada. Passaram-se dias, sempre a moça perguntando ao monstro sobre sua vida, até que um certo dia ela foi conquistando a confiança do monstro. Uma certa vez, o monstro estava amolando a sua espada e foi logo dizendo: eu vou falar onde está a minha vida, mas se eu me sentir incomodado, me sentir em perigo, juro que mato você antes que me mate. Você aceita? A princesa respondeu que sim. A minha vida está dentro do mar. Dentro do mar está um caixão, dentro do caixão está uma pedra, dentro da pedra há uma pomba, dentro dessa pomba há um ovo, dentro desse ovo há uma vela. Se apagares a vela, eu morro. O bicho saiu e foi procurar frutas. Chegou o príncipe, soube de tudo e foi logo embora. O manjaléu veio, deitou-se no colo da moça, bem deitado, perto da sua espada, ali bem pertinho. O príncipe chegou com a sua bota à beira do mar. Num instante, lá pegou a escama e disse: vale-me, rei dos peixes. De repente, um monte de peixe apareceu, perguntando o que ele queria. O príncipe perguntou aos peixes se eles sabiam do caixão que existia lá no fundo do mar. Os peixes disseram que não sabiam de nada, nunca viram esse caixão. Mas quem sabe se perguntassem para o peixe do rabo cotó, ele soubesse, porque era ele que ficava mais no fundo do mar. E foram atrás do peixe do rabo cotó, que respondeu que sim, que ele tinha visto aquele caixão. E nesse instante, então, todos os peixes se reuniram, foram até o fundo do mar e trouxeram o caixão para a superfície. O príncipe, então, abriu o caixão e tirou a pedra. Mas ele não tinha nada para quebrar aquela pedra. E foi então que ele se lembrou da lãzinha, aquele pedaço de lã que ele tinha. Então ele falou: vala-me, rei dos carneiros. Então apareceram carneiros de todos os lados. E os carneiros começaram a bater na pedra, a dar marradas, tentando quebrar aquela pedra. Só que nesse instante, o bicho manjaléu, que estava lá com a princesa, deitado no colo da princesa, ele começou a sentir-se mal, a sentir-se doente. E então ele falou para a princesa: princesa, minha vida corre perigo, princesa. E aí ele pegou a espada e já deixou na posição para matar a princesa. E nesse instante, então, o príncipe conseguiu quebrar aquela pedra, e dentro da pedra havia a pomba. Mas só que a pomba voou para longe. O príncipe então lembrou da pena que o rei dos pombos havia lhe dado. Pegou a pena e falou: valha-me, rei dos pombos. E assim muitos pombos apareceram e foram correndo, voando atrás daquela pomba fujona. Trouxeram a pomba até o príncipe. O príncipe, então, abriu a pomba. E dentro da pomba havia o ovo. E nesse instante, o bicho manjaléu, já passando muito mal, já estava pronto para enfiar a espada no pescoço da princesa. Foi quando o príncipe quebrou o ovo, encontrou a vela e apagou a vela. E nesse instante, o bicho manjaléu morreu. O príncipe saiu correndo e voltou ao encontro da princesa. Pegou a princesa e voltaram para o palácio. E lá houve uma grande festa.